A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, o programa Semeando para a Vida Eterna. Nós vamos falar hoje sobre gratidão, uma mudança de rumo, tá bom? Nós vamos orar então, pedindo que Deus esteja nos abençoando, vamos também interceder pelos nossos irmãos e irmãs, pelos nossos queridos amigos, familiares, pessoas que estão sofrendo com as enchentes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Nós estamos orando pelo povo do Rio Grande do Sul e também o nosso povo aqui em Santa Catarina, né? Nós estamos aí já com notícias de chuvas bem pesadas ali no oeste, mas vamos pedir que Deus esteja nos abençoando agora. Oremos. Deus e Pai, te agradecemos e te pedimos, ó Deus, por esse dia. Te agradecemos pelas bênçãos recebidas do Senhor, pelo teu sustento, pelo livramento do mal que o Senhor nos dá. Te peço agora, ó Deus, pelos nossos queridos irmãos e irmãs, pessoas, ó Deus, que estão sofrendo com perdas, ó Pai, do seu patrimônio, perdas, ó Deus, de pessoas queridas, nos temporais que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, Pai. Ó Deus, rogamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que o Senhor retenha, ó Deus, essa chuva, que o Senhor nos livre do mal, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho, clamamos ao Senhor. E, ó Deus, fala conosco agora através da tua palavra, para que possamos sentir a tua presença, sermos instruídos por ela, e diante dela, ó Deus, nos rendermos ao teu amor. Em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém, Deus. Queridos, nós temos aqui, antes de nós entrarmos no nosso texto, queria convidar você para as nossas programações na igreja. As nossas programações normais da igreja são aos domingos. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos um culto, né, ao nosso Deus. Nós celebramos ali com cânticos, com louvor, com a palavra de Deus. Segundo domingo do mês nós temos a ceia do Senhor pela manhã. E à noite, às 19 horas, nós temos o culto também, e a ceia no culto à noite é no primeiro domingo. Você é o nosso convidado, né? Temos programação para toda a sua família. As crianças pequenas de 1 a 10 anos durante o culto, elas ficam com a nossa irmã Biga, que leva histórias preparadas da Bíblia para ensiná-las, né? Elas têm um lugar reservado. Nós temos louvor e adoração. Nós temos durante a semana os grupos de estudo bíblico nos lares, e também temos os nossos encontros, que são encontros direcionados. Temos os homens, ao PH, temos a SAF na nossa igreja, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja. Temos também os adolescentes e jovens, que têm os seus encontros aos sábados. E temos, muito especialmente, no domingo pela manhã, depois do culto das 9, a Escola Bíblica Dominical. Ela é um momento de estudo e aprofundamento no conhecimento bíblico. Também temos classes para várias idades, desde a mais tenra idade das crianças, passando pelos adolescentes e jovens, e a classe dos adultos também. Tá? Você é o nosso convidado para conhecer, para participar. Não precisa ser membro da igreja para participar dessas programações. A nossa mensagem de hoje, então, está baseada no texto da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que estão em Tessalônica. Então essa carta, por ser direcionada aos irmãos de Tessalônica, ela chama Carta aos Tessalonicenses, né? Então Tessalônica é uma cidade que existe até hoje na Grécia, uma cidade importante, portuária, com uma vida, né, ali
na época do apóstolo Paulo, uma vida bastante agitada. Então a gente tem ali em Tessalônica o povo de Deus que recebe uma carta, e essa carta, a primeira carta, já no final dessa carta, capítulo 5, o apóstolo Paulo faz várias recomendações ao pessoal daquela igreja nas suas lidas, né? Nos seus relacionamentos. Tanto o relacionamento da igreja com a liderança da igreja, que foi enviada para lá pelo apóstolo Paulo, né? Temos aqui em Tessalônica pastores como Tito, né? Que foi um dos pastores que o apóstolo Paulo enviou então, para pastorear essas igrejas. E ele recomenda a essas igrejas algumas questões sérias e interessantes que a gente passa a ler agora. Então, está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 até o 24, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Então essa é a palavra de Deus, a palavra que o apóstolo Paulo enviou àqueles irmãos ali de Tessalônica para, nesse relacionamento entre irmãos e liderança, a primeira recomendação aqui, que é um pedido, né? Quando ele fala assim, rogo, irmãos, ele está fazendo um pedido encarecidamente, que essa relação seja uma relação de respeito, principalmente pela liderança da igreja. Então, queridos, irmãos e irmãs da igreja, orem pela liderança da igreja, porque os líderes, eles enfrentam lutas espirituais, principalmente com relação ao pastoreamento das igrejas, né? Então, nós pedimos aos irmãos encarecidamente que continuem orando por nós. Temos aí vários irmãos e irmãs que intercedem pelo nosso ministério e nós não nos cansamos de pedir. E o tema de hoje, gratidão, é exatamente por isso. Que a gratidão, ela vai contra a insatisfação. Ela é o oposto da insatisfação. No primeiro ponto que eu vejo aqui é, apesar do mal acontecer, mude sua atitude, seja bom, né? Então nós temos realmente, às vezes, uma liderança problemática, né? É normal, infelizmente. Por quê? Porque ainda vivemos sob a influência do pecado. Temos aí líderes que caem em pecado, não estão vigiando, né? Não vigiam seu casamento, não vigiam as suas finanças, não vigiam a sua estratégia ministerial, né? Que é levar o evangelho a todos e a todas, levar a palavra de Deus, viver dignamente. A palavra de Deus vai dizer isso. Ele tem que ter bom testemunho, tanto os de dentro quanto os de fora. Então a gente está falando aí de um problema que nós vivemos hoje, de não vigilância. A gente vai ver aqui nos versículos finais o apóstolo Paulo recomendando isso tanto para a igreja quanto para a liderança, né?
Orai sem cessar, né? Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Evitem retribuir o mal. E que vocês também exortem os insubmissos, consolem os desanimados. Então, várias recomendações na área da liderança e também que a igreja perceba que esse é o trabalho da liderança. Né? Provérbios vai dizer assim, quando você admoesta ou você aconselha ou chama a atenção de uma pessoa, se ela for um sábio, você ganhou um amigo, e o sábio ganhou mais sabedoria. Agora, se ela for um tolo, você ganhou um inimigo. Né? Ele não vai ouvir o seu conselho, não vai ouvir a sua exortação e vai se tornar uma oposição, um inimigo. Então a gente tem que observar a palavra de Deus, saber que ela quer o nosso bem, renovar a nossa mente, como diz Romanos capítulo 12, né? Não nos conformar com este século e perceber que a liderança instituída por Deus na igreja é para a nossa edificação, é para o nosso crescimento, e mesmo que seja, às vezes, uma palavra mais dura, a gente tem que parar e refletir e pensar por que isso está acontecendo. Né? Então, apesar do mal acontecer, ou seja, as pessoas se ofenderem, às vezes nós escutamos uma palavra mais dura, algo que nós não gostamos, existem bons e maus profissionais em todas as áreas, é assim também na igreja, pastores, obreiros, não é? Existem bons e existem maus profissionais, pessoas que fazem com boa intenção, baseados na vontade de Deus, submissos à vontade de Deus, outros estão pensando mais em si mesmo, mas a palavra de Deus nos dá o discernimento, nos dá o caminho. Então, temos que colocar os critérios da palavra de Deus para essa avaliação, tanto nossa, principalmente nossa, em primeiro lugar, quanto a da liderança da igreja. Jesus, quando está no seu Sermão do Monte, ele fala assim, a gente é muito bom em ver o cisco que está no olho do outro, mas não enxerga a trave que está no nosso olho, né? Então, está diante da nossa vista. Às vezes a gente consegue buscar defeitos onde esses defeitos são mínimos, né? Esses erros, os acontecimentos são mínimos, mas as nossas falhas, aquilo que nós estamos transgredindo, a gente ignora, a gente minimiza, a gente acha que não é nada, não somos tão duros conosco, com a gente mesmo, né? Então, nós temos esse problema, temos aproveitadores, temos o critério, que tem que ser o critério da palavra de Deus, temos que ter, diante desses critérios, uma avaliação honesta do nosso procedimento e também buscar sempre a comunhão, porque ela é benéfica. Provérbios também vai nos trazer, na multidão de conselhos existe sabedoria, né? Então, a gente sempre orienta. Está passando por problemas, tem algum problema, busque aconselhamento. Busque quem conhece a palavra de Deus. Busque quem tem uma vida piedosa, né? Segundo ponto, essa orientação que o apóstolo Paulo dá a esses irmãos de Tessalônica é uma orientação em vários níveis de relacionamento, mas principalmente ela é uma recomendação para uma avaliação individual de cada um de nós, com a gente mesmo em primeiro lugar, certo? Ela é primeira esfera, né, de pensamento aqui, ela é uma devoção individual. Nós devemos buscar esse crescimento, esse aprofundamento da nossa relação com Deus de modo individual, né? Eu tenho, na minha caminhada como pastor aí, de vez em quando vem alguém falar, fulano está fora da igreja por causa da liderança, por causa do pastor, porque o pastor falou, porque isso, aquilo, porque o irmão e irmã ofenderam, tal.
a gente tem que cuidar da nossa religiosidade, a gente tem que cuidar da nossa espiritualidade. Nós somos responsáveis pela nossa espiritualidade. E quando nós vemos que nós estamos em perigo, caindo, se afastando da comunhão, nós temos que pedir socorro, temos que ter essa consciência, porque é o interesse do inimigo exatamente essa divisão, né? E a gente costuma não buscar ajuda e a gente responsabiliza os outros pela nossa falta de comunhão. A devoção é individual, mas ela acaba refletindo no coletivo, né? Então, quando nós buscamos esse aprofundamento, nós nos tornamos um canal de bênção para os outros, nos tornamos referência espiritual no qual as pessoas vêm pedir ajuda, onde elas veem que há um relacionamento com Deus, onde elas percebem a intimidade com Deus e as palavras de sabedoria que trazem crescimento, conforto, afago e fortalecimento da fé, né? Então, a gente precisa entender que esse coletivo é a vontade de Deus. O coletivo é igreja, o coletivo é corpo, o coletivo é comunhão, o coletivo é suportar-vos uns aos outros, né? Então, a exortação tem o seu lugar na comunidade. A exortação tem o seu lugar no coletivo. E ela precisa ter. Mas a adoração também, né? Nós precisamos, sim, ajudar o outro a se encontrar, a encontrar o caminho, a fortalecer a fé, a perceber a sua queda, a perceber o seu esfriamento espiritual, mas também nós convidamos e inspiramos na adoração. E a adoração parte do princípio da gratidão, né? A gratidão por tudo que Deus fez por nós e o afastamento. Aqui ele fala das intrigas, né? do Espírito Santo, né? Que a gente não deve entristecer o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo. É um sintoma de um relacionamento deteriorado, que o amor já não é mais a liga da igreja, né? E por último, queridos irmãos, essa mudança, esse reavivamento, vamos dizer assim, né? Esse fortalecimento da fé, da comunhão, do serviço, primeiramente a gente tem que saber de onde vem. Quem é a fonte disso? É o próprio Deus. A mudança vem de Deus e a bênção reflete em nós. Então nós temos que nos prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa falha e colocar diante de Deus a nossa vida e buscar o serviço a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: o Deus da paz vos santifique. Então, esse santificar é o fortalecimento da nossa condição de servos e servas de Deus. Essa santificação é uma separação do pecado, é uma separação das coisas que vão entristecer o Espírito Santo, né? E a gente tem a consciência de que nós fomos abençoados de tal modo, em tal proporção, que nós começamos a perceber a nossa complexidade diante da comunidade e diante de Deus. Nós percebemos que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, todos são usados por Deus e todos são cuidados por Deus para esse propósito, para sermos igreja, para sermos corpo de Cristo, para sermos bênção de Deus na terra para todos aqueles que o Senhor chama. Então, queridos, nós queremos convidar você a perceber na palavra de Deus o direcionamento que Ele nos leva para uma vida comunitária de adoração, e essa vida comunitária de adoração, ela vai nos levar a uma condição espiritual
uma condição social, uma condição física também, né? A nossa saúde. Nós vamos buscar e ter o equilíbrio de uma vida que está se aperfeiçoando, se santificando. A comunidade nos abraça, a comunidade nos dirige, ela cuida da gente. É isso aí. O abraçar é a recepção, o abraçar é a aceitação, mas também é terapêutico, né? O que é o terapêutico? Ela vai tratar da nossa alma. A comunidade nos ajuda a tratar da nossa alma. Todos esses anos pastoreando a Igreja de Cristo, a satisfação que nós temos é de ver pessoas restauradas na sua saúde, libertas das suas prisões, né? Prisões muitas vezes psicológicas, emocionais, pessoas que foram restauradas, restauraram a sua família, o seu casamento, a relação com os filhos. E isso é bênção de Deus. E é só Deus que pode fazer isso. Porque o nosso coração endurecido, pecaminoso, ele é corrupto e desesperadamente enganoso, como diz Jeremias no capítulo 17 e versículo 9, se não me engano. Então está lá, descrito como é o nosso coração, né? A gente pensa que a gente é justo, a gente pensa que a gente é piedoso, mas às vezes as nossas ações estão levando pessoas a crises existenciais, a uma tristeza, né? Em vez de agregar, nós estamos separando, e é visível, né? As pessoas que não se integram a uma comunidade, né? Elas usam as mais diversas desculpas, dizendo: não se identifica com tal trabalho, não se identifica para fazer nenhum trabalho dentro da igreja, então não se identifica com a igreja, né? Com o corpo de Cristo. Então é uma anomalia dentro do corpo de Cristo. Então a gente está ali para isso, né? A direção da igreja, Deus dá ali uma sensibilidade para a gente buscar integrar, buscar pastorear, e que a nossa existência ali da igreja ela não seja só vegetativa, mas ela é interativa, ela é de serviço, ela é de busca de amizades, de alianças, de crescimento, né? Então, esse é o ideal de uma comunidade. A gente sabe que na prática não acontece assim, e nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais individualizada, mais adoentada, com a busca de reconhecimento. Nós temos muito isso, infelizmente, né? E igrejas que essa carta do apóstolo Paulo está mais atual do que nunca, né? Nós temos aí disputa de liderança, ciúmes de projeções. Então, oramos para que Deus esteja nos exortando na sua palavra, nos dirigindo na sua palavra, nos dando consciência do nosso papel e ouvindo principalmente a exortação que a palavra nos traz, né? Ele diz aqui no versículo 12, né? Nós rogamos que vocês tenham apreço para aqueles que trabalham entre vocês. Às vezes uma palavra de exortação é por amor, não é simplesmente para humilhação. E quando a gente entende isso, a gente cresce como comunidade, fortalece a fé, sara pessoas, liberta pessoas e capacitamos pessoas a viver esse amor e levar para os outros. A minha oração é que você receba essa palavra, cresça espiritualmente, seja transformado, tocado pelo Espírito de Deus, não entristeça o Espírito de Deus. É a exortação que a palavra traz. Regozijai sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe, meus queridos, até o nosso próximo encontro, e não se esqueça, as nossas programações estão abertas a qualquer pessoa que quiser participar da nossa igreja, domingo, 9 horas da manhã e depois às 19 horas. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja.
pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração.